E aí a gente tem o terceiro risco, né, que é o risco ergonômico, tá? Qualquer fator que possa interferir na postura, nas questões psicológicas e fisiológicas do trabalhador, que vão causar esse desconforto e afetar a saúde. Por exemplo, trabalhos repetitivos, monotonia, postura incorreta. Quem que trabalha sentado, fica o dia inteiro sentado na frente do computador, que fica assim, ó, com essa coluna curvada, assim, gente, vamos esticar a coluna aí, tá? Não sei se vocês estão assistindo aula, às vezes deitado na cama, sentado aí no sofá, vão se esticar essa coluna aí, tá bom? Trabalhos repetitivos, muito intenso, cansaço, né, muito esforço físico, esforço repetitivo, carregar peso, tá? Isso tudo vai afetar a coluna. Então, aqui, ó, coluna certinha, isso tudo vai afetar, vai dar dores pelo corpo todo, tá bom? Aqui, ó, esses riscos ergonômicos são extremamente posturais. Cabe a nós mudarmos esse tipo de postura, tá bom? E aí a gente tem o risco acidental ou mecânico, tá? São riscos de ocorrência, tá? De um caso negativo, onde vão ocasionar uma lesão pessoal ou dano material, tá? Então, os acidentes mais comuns podem ser queimaduras, cortes, perfurações, tá? Pode ser devido à manutenção de uma máquina inadequada, né? Equipamentos sem proteção, ferramentas sem usar EPI. Então, nós da área da saúde, fralda em agulha contaminada, né? Deixar cair alguma coisa na nossa cabeça, às vezes, igual aqui, ó, colocar muita coisa na tomada, né? Então, isso tudo são riscos acidentais, tá? Podem ser inadequados ou defeituosos da própria máquina, do aparelho. Pode ser uma iluminação inadequada. Ai, não estava enxergando direito, a luz estava ruim. Fui puncionar o acesso, furei meu dedo. Estava difícil. Pode ser questão de eletricidade, você vai colocar um aparelho na tomada, ele explode, né? Pode ser probabilidade de um incêndio ou de uma explosão, tá? Um armazenamento inadequado, você vai colocar um negócio de material de risco, por exemplo, você vai colocar uma caixa, né, de material contaminado em cima do armário, você tem que subir na cadeira para você pegar lá em cima? Não, né? Porque você sabe que tudo que está lá dentro pode ser pérfuro cortante, tá? Você vai colocar um vidro de ácido sulfúrico em cima do armário, pra você ter que subir, pegar, o trem cair na sua cabeça ainda, queimar tudo, quebrar além do corte, ainda queimar por causa que é ácido. Não, né, gente? Então, o armazenamento correto, em locais adequados, de acordo com cada produto. Pode ser um acidente com animais peçonhentos, tá? Uma ausência de sinalização. Se você está passando um pano no chão, você tem que avisar para o pessoal não pisar, principalmente dentro de hospital. Tem que ter aquelas plaquinhas indicando que está molhado, que está sujo, que tem risco de cair, de escorregar, tá bom? E aí a gente tem o risco químico, tá? O que é o risco químico? É a exposição em algum agente ou substância química, seja de forma líquida, gasosa, por partículas, tá? Que estão presentes no ambiente, no trabalho, tá bom? Seja por via respiratória, por contato, por absorção da pele, por beber, por ingerir. Ninguém vai beber nada do hospital, não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não vão chegar lá no hospital. Ai, que vidrinho bonito, que medicação coloridinha, bonitinha, vou cheirar, vou beber. Não. Ninguém vai fazer uma dessa, né? Ninguém é criança que mais não, pelo amor de Deus, né, gente? É tudo risco químico, tá? Vamos conter, usar os EPIs necessários, tudo que for proteger. Lê os rótulos, importante, lê os rótulos. No rótulo tem que ter todas as informações necessárias para a forma que vai ser manuseado aquele produto com segurança. Eu preciso saber se aquela medicação coloridinha que está no frasco, se ela é corrosiva, se ela é inflamável, tá? O que é cada uma o que é aquelas carinhas, né, que fica aparecendo, aquelas figurinhas que aparecem, tá? Não é recomendada a reutilização do frasco, acabou, joga fora. Ah, mas o frasco é tão bonito, eu queria colocar flor dentro daquele frasco. Não, gente, vai colocar flor, não. Ah, queria usar para guardar água, guardar meu chá. Não, tá? Usar meu chá de hibisco para eu tomar para emagrecer no hospital. Não, gente, vai guardar chá em frasco que foi utilizado por algum produto. Não, pelo amor de Deus. Compra uma garrafinha bonitinha no R$1,99, tá bom? Mas não reutilizem frascos de nada, nem na casa de vocês, tá bom? Não reutilize, tá?
tá certo? Nem colocar outra etiqueta sobre a original não, tá? É importante se descartar com a etiqueta para quem for recolher o lixo, se vier acontecer, saber o que está manuseando, tá bom? Profissionais da saúde, tá? Manipulam várias substâncias, vários compostos químicos, tá? Que têm efeitos tóxicos, carcinogênicos, ou seja, podem causar câncer, teratogênicos, mutagênicos, tá? Devem sempre ser cuidadosamente manipulados, tá? Calculados e evitados qualquer tipo de acidente, de infecção, de contaminação. Ai, mas ele parece tão bonitinho a corzinha dele, olha que bonitinho, tá vermelhinho aqui, eu vou cheirar, deve ter um cheirinho tão bom. Não, você vai cheirar nada, tá bom? Cheirar é um absurdo, porque gás é risco químico, você não sabe o que você tá cheirando, tá bom? Tem algumas atitudes que impedem a maioria dos acidentes, né? Que são decorrentes de descuido, descaso, tá? Pressa. Então, sim, são condições precárias de trabalho, isso tudo tem que ser avaliado. Local que você trabalha tem uma boa iluminação, tem cadeiras adequadas para você sentar, tem locais adequados para você guardar os equipamentos, se está tudo identificado dentro da validade correta, tá? Nos frascos corretos. Isso tudo tem que ser avaliado, porque tudo que está lá tem risco de risco químico, tá bom? E aí a gente tem várias vias de intoxicação, tá? Seja por gás, por inalação, tá? Por contato, tá bom? Seja por vias respiratórias. Exemplo que a gente pode ter de risco químico seria o quê? Poeiras, fumos, névoas, gases, tá? Por poeiras a gente pode ter minerais, névoa a gente tem partículas líquidas como partículas de tinta, fumo pode ser de solda, neblina pode ser aerosóis, líquidos, condensadores de vapor, tá? Os vapores são substâncias que encontram estado gasoso como resultado de algum tipo de liberação de gás no ambiente, tá bom? E ainda tem os gases. São vários riscos químicos que a gente tem. E aí eu trouxe aqui para vocês a tabelinha com algumas descrições, o que tem cada risco. Por exemplo, esse aqui é o mais comum, que é essa caveirinha, né? Que significa o quê? Ainda tem um Tzinho que fala o quê? Essa caveirinha, ela é tóxica. Se tiver um T+, gente, o mais é porque mais tóxico ainda, tá? Ou seja, é muito tóxico. Se esse aqui já era tóxico, esse com mais é mais tóxico ainda, tá bom? Então, por exemplo, são substâncias, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, ó. Substâncias e preparações tóxicas e nocivas que apresentam mesmo em pequena quantidade. Ah, mas foi só uma gotinha que caiu. Não interessa, vai causar danos à saúde de qualquer jeito, tá? E às vezes danos permanentes, pessoal. Então, o símbolo, tá, é que vai mostrar a gravidade que esse produto tem em cima daquela doença, tá? Em cima daquele produto em contato com o ser humano, tá? Então, ele também pode penetrar através de inalação, ingestão ou através da pele. Então, tem que usar EPI para manusear esse produto, tá? Esse X vermelhinho aqui, ó, é nocivo, tá? O foguinho, que a gente conhece, né? Quer dizer que é facilmente inflamável, ou seja, pega fogo rápido, tá? Se tiver o maisinho, é o quê? Mais inflamável ainda, né, gente? Tudo que tiver um mais é porque é mais ainda. Então, ó, extremamente inflamável, tá? Esse aqui é comburente, tá? Corrosivo, irritante, explosivo, tá? Esse aqui, perigoso para o ambiente, tá? Então, é avaliar de acordo com cada ambiente, tá? E aí, esses são os símbolos que a gente mais conhece, que é mais vê, que eu mostrei para vocês. Explosivo, comburente, extremamente inflamável, o inflamável, o muito tóxico e o tóxico, tá? Corrosivo, nocivo, irritante, perigoso para o ambiente, tá bom? Ficar atento a toda essa simbologia. É importante a gente olhar os símbolos nos rótulos, tá bom? E aí, tá, esse aqui é a classificação, a gente vai ver esse símbolozinho aqui nos produtos, vem uma etiquetinha desse jeito, produto químico com a classificação dele, tá? E aí tem esses numerozinhos aqui, que eles são identificados, por exemplo,
tá vermelhinho, risco de incidente, de incêndio, tá? Esse produto aqui, eu não sei que produto que é esse, tá? Ah, não, produto, ó, gasolina. Gente, gasolina. Vamos ver a classificação da gasolina. Tem risco de incêndio? Risco 4. Vamos ver o que é o risco 4. Tem risco, né? Até abaixo de 23 graus Celsius pode pegar fogo, né? Se fosse risco 3, abaixo de 38 graus. Risco 2, abaixo de 93 graus. Risco 1, abaixo de 93 graus. E risco 0, que não queima, mas ele é risco 4, ou seja, o risco máximo, que em qualquer temperatura ambiente, tá, ele tem alto risco de incêndio, tá bom? Até 23 graus já pega fogo. Esse 3 aqui, que ele ganhou para reatividade, tá? Se fosse 4, é que pode explodir, tá? O 3 pode explodir com choque mecânico ou calor. Então, a gasolina pode explodir com choque mecânico ou calor. O 2, se fosse reage violentamente. O 1 é instável se aquecido. E o 0 é porque não, ele está completamente estável. Então, ele tem risco 3 para reatividade, a gasolina, tá? Esse OX são riscos específicos. O que são esses riscos específicos? OXY seria se ele fosse oxidante, tá? Então, esse aqui, acid, se ele fosse ácido. Esse aqui é um ALK, tá? É uma base, ele é alcalino. Corrosivo. O W, não misture com água. E o tracinho se ele fosse radioativo. Então, isso aqui é um óxido, tá? Ele é oxidante. E o risco 1 é o risco para a saúde. Risco 4 é risco letal. Risco 3 é muito perigoso. Risco 2 é perigoso. Risco 1 é um risco leve. E o 0 é o risco normal. Então, para a saúde, em contato com a pele, coisa assim, tem risco 1, é um risco leve. Mas ninguém vai beber isso também, né, gente? Já falou que ele tem risco de incêndio alto, tem risco de explodir. E ele é oxidante, você vai beber gasolina? Não vai, por mais que você não saiba que é gasolina. Mas só de você ler o rótulo dele aqui, ó, você vê que é fácil, vem explicando direitinho, um por um, é só você ler. Ainda fala assim, ó, use equipamentos de proteção. O que ele te pede? Um avental, óculos, máscara, protetor de ouvido e luva, tá? Em caso de emergência, aqui vai ter um telefone de emergência, tá bom? Então, é importante a gente estar no rótulo de tudo que a gente vai utilizar, tá? E aí, a gente tem o mapa de risco, tá? O que é esse mapa de risco? Geralmente, nas empresas tem, hospitais tem, tá? Ele é um mapa que ele vai representar toda a parte gráfica do trabalho, do ambiente de trabalho, seja do hospital, da empresa. Ele é uma planta baixa do local de trabalho. E aí, nessa planta baixa, eles vão colocando em cada setor o risco que tem naquele setor. Qual que é o risco na recepção, o risco no quarto do paciente, o risco lá na radiação, qual tipo de risco e a gravidade do risco, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, esse aqui é um mapa de risco, tá? E aí ele vem falando aqui, ó, bolinha pequena é um risco pequeno, bolinha média é um risco médio, bolinha grande é um risco grande, tá? Se o círculo for verdinho, tá? É um risco físico, né? Tem especificando o que é cada risco. Se a bolinha for vermelhinha, é um risco químico. Bolinha marrom, risco biológico. Bolinha amarela, risco ergonômico. Bolinha azul, risco de acidente. Então, vai identificando tudo, tá? E aí, aqui é o mapa de risco de um hospital. Vamos ver aqui, ó. Tem a legenda pra gente, igualzinho as bolinhas, ó. Amarelinho, risco ergonômico. Aí ele criou o próprio mapa de risco do setor dele, tá? Colocou aqui, ó, que o amarelinho é risco ergonômico. Azulzinho é risco mecânico. Verdinho, risco físico. Vermelhinho é risco químico. E marronzinho é risco biológico, tá? E o tamanho das bolinhas. Vamos ver aqui, ó, no depósito. Tá vendo? A gente tem depósito, cozinha, vestiário, produção, o RH, banheiro feminino masculino, né? Isso aqui é a continuidade do RH, diretoria,
Deixa eu ver. A logística, a recepção e a telemarketing. Então, isso aqui é uma empresa. Vamos ver os riscos que essa empresa tem. Então, aqui no depósito. O que a gente tem no depósito? Risco ergonômico pequeno. Estão vendo? Uma bolinha pequena verdinha. Então, é um risco amarelinha, né? Um risco ergonômico. Uma bolinha média. Estão vendo aqui o tamanho? Verdinha. Então, tem risco médio para risco físico. Uma bolinha média para vermelhinho, que é o risco químico, tá? Então, no depósito, eu tenho um risco baixo para economia, risco médio de risco físico e risco químico. Ou seja, pode cair algum produto na minha cabeça, que é um risco físico, posso me acidentar subindo e descendo escada, é um risco físico. Risco químico, pode cair, tem produtos perigosos lá nesse depósito, né? Então, deve ter algum alvejante, deve ter água sanitária, cloro, coisas simples que parece que é uma empresa simples, tá? Por isso que é um risco médio. Se fosse um hospital, aqui seria uma bolinha grandona, tá? Para risco químico e biológico, tá? Na cozinha, tem um risco pequeno de risco mecânico, tá? Ou seja, eu me cortar com uma faca, eu cair da cadeira, tá? Eu me queimar no fogão, tá? No RH, eu tenho risco de quê? De postura, risco ergonômico pequeno para risco ergonômico, tá bom? No banheiro, eu tenho risco biológico, risco pequeno para risco biológico, tá? Porque ninguém vai ficar pegando cocô de ninguém, tá bom? Na diretoria, eu já tenho um risco médio ergonômico, tá? Então, aqui, diretoria, bolinha média para risco ergonômico, tá? Telemarketing, recepção e TI são riscos pequenos para ergonômico, tá bom? No setor de produção, a gente não sabe o que essa empresa produz, mas vamos ver pelos riscos. Tem só bolinhas médias para risco ergonômico, bolinha média para risco químico, vermelhinho, bolinha média para risco mecânico e bolinha média para risco físico, tá? E no vestuário eu também tenho risco físico e risco biológico. Então, deve ter a escada nesse vestiário, deve ter chuveiro com o risco de escorregar, de cair, por isso que tem o risco físico também, tá bom? Aqui nesse CQ, na parte de logística, tá? Eu tenho risco médio e risco pequeno para risco físico, tá bom? Então, esse aqui é o mapa de risco da empresa. Hospitais devem ter, todas as empresas devem ter e deve ficar em lugar visível para que todo mundo saiba na área onde ele trabalha o tipo de risco que ele está correndo. Ok, pessoal? Tranquilo?